Hoje temos o prazer de estar aqui com o pessoal que iniciou o taiko aqui na Ecuí, né? Eu ia falar no Kaikan do Ipiranga. Está o Everton Lelis Arashiro, Camila Arashiro e Naomi Oshiro. Eles fazem parte do Matsuri Daiko, mas eu fiquei sabendo que antes do Matsuri Daiko existia um outro tipo de taiko, né? Mitsufumi Taiko. Você poderia falar um pouco, Naomi, porque você participou? Naquela época por essa você dava aula de Mitsufumi e de Taiko, né? O outro. A gente chamava de Taiko sentado e Taiko em pé. E aí, sempre, como eu fazia Odori, a gente estava indo para os Kaikans, eu sempre tinha apresentação, então a gente queria muito começar. E aí o Urasaki Sensei começou a vir aqui até Ipiranga, lá do Carrão, para dar aula de Mitsufumi. Então eram umas 4, 5 pessoas, assim, eu, o Maki, Yonamine, minha mãe, minha tia, acho que era a Rosinha também, que era filha do caseiro, do Kaikan da época também, do Sadao-san, ela fazia também. Aí o Sensei vinha ensinar, de vez em quando ele trazia a Roseli, que era, acho que a melhor aluna que ele tinha, e daí ele trazia ela pra cá pra fazer aula com a gente também. Aí passou mais ou menos um ano, a gente começou a encher o saco do Urasaki Sensei que a gente queria fazer aula de Taiko em pé. E aí o Sensei então começou a dar aula, né, de Taiko em pé. A gente fazia aula aí era pouquinha gente, né, a gente fazia no palco mesmo, terça-feira à noite, se eu não me engano. Eu tenho umas fotos também, preciso procurar. Só que Taiko em pé era eu, a Maki, a Rosinha, e aí entrava um aluno ou outro e sempre saía, né? Então entrava, saía, então era sempre eu, Maki e a Rosinha só. E sim, você iria lá do Carrão. Então em algum momento ele falou que estava muito longe, porque vinha ele e geralmente mais 2 alunos, né? Que às vezes era Eichan, Yogi ou Kyoshiko Hatsu, algumas outras pessoas mais velhas, meus senpais vinham, né? Então ficava muito difícil para ele vir uma vez por semana com mais 2 pessoas lá do Carrão para dar aula aqui. Então ele parou de vir para Ipiranga, aí a Maki começou a treinar na Liberdade, acho que era 98. É Maki Yonamine, né? Yonamine, né? 98. E aí eu comecei a treinar no Carrão. E aí, fora dos como é que fala? Os bastidores, O Ipiranga foi a primeira filial do Matsuri Daiko, só que não tinha filial na época, né? E aí acabou, porque era muito longe, não tinha aluno quase, e é isso. E assim, de quem partiu a ideia de estar trazendo o taiko aqui para o Ipiranga? Nessa época? Nessa época ou posterior, porque logo depois desse taiko, como você falou, era sentado e outro em pé já seria o Matsuri Daiko, não é? Quem teve a ideia de... Isso era 1996, né? Quando o taiko em pé começou aqui. Nessa época não era Ryukyu-koku Matsuri Daiko ainda, porque o grupo no Brasil não era oficializado. Então a gente tinha esse nome, mas não era oficializado como Okinawa. Então não conta como filial ou fundação aqui ainda. Naquela época não. Não conta. Mas a ideia, não sei, acho que foi... É que eu e a Maki a gente queria fazer, então acho que a gente devia ficar enchendo o saco, né? E aí alguém, como a minha mãe conhecia o Urasaki Sensei, por causa do Dori, deve ter falado, Sensei, vai lá. E aí ele começou a vir aqui. Só que aí, da mesma forma, assim, rápido como começou, terminou, porque não tinha gente. Aí a Maki foi pra Liberdade e foi pro Carrão. E aí a fundação veio em 2007 só. Mas a oficialização do grupo no Brasil foi em 98. E em 98 não tinha taiko aqui. Então não contou, né? Ipiranga pode ser a filial mais velha do grupo. E vocês participaram porque tinham o envolvimento da família, agora vocês podem, tanto a Camila, o Everton também pode falar. Eu entrei em 98, mas foi na Liberdade, né? Foi aí que eu conheci a Maki, a prima da Ná. E aí eu fui porque a minha tia frequentava o Hongo, né, o Kaikan da Liberdade,
E aí ela falou assim com meus pais, tem taiko, agora tem taiko lá no Caican, chama as crianças. Né? Anésia Arashi. Conheceu, tia? Anésia Arashi? Pode ser que sim, acho que sim. E ela parou de frequentar, né? Mas ela frequentou muito tempo, fazia karaokê, etc. E aí, fazia sanchin também, né? E aí ela chamou as crianças da minha família, aí meus primos, todas as crianças foram. Eu e minha prima, a gente demorou um pouco para entrar. Então o pessoal entrou no começo do ano, a gente entrou em julho, assim, no meio do ano. A gente ficou com um pouco de vergonha, né? E ainda eu era nova, né? E eu sempre ficava com a minha prima, então eu demorei um pouco para entrar, entrei junto com ela. E aí foi aí que a gente conheceu a Ana e a Maki. E aí eu fiquei na filial lá da Liberdade até 2003, né? Que aí foi quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, fui pro Japão. Aí quando eu voltei, aí estudei e parei no taiko, né? Fiquei um bom tempo parado. E só voltei quando a filial do Ipiranga, né, foi fundada. E aí enfim, aí a partir disso eu voltei pro taiko, mas o Everton precisa falar um pouquinho. Isso, Everton, e aproveita e fala assim, o início, se tinha muita gente participando, como foi esse início do taiko aqui? Eu não sei como que foi um bastidor assim para cada um. Né? Porque eram poucas pessoas, mas eu não sei como elas ficaram sabendo que ia começar uma filial, que podia começar um grupo aqui. Mas em 2005 foi a festa de Kadimaiá da Meobá. E aí minha tia falou que os netos precisavam apresentar alguma coisa. Eu tinha 15 anos. Foi quando ela falou, ela perguntou o que a gente queria fazer, né? E a gente não tinha ideia. Tinha zero conhecimento. E aí ela falou assim, é a Naná da Takachan. Ela faz taiko, então ela pode ensinar vocês odori e taiko. E aí a gente aprendeu e apresentou de uma forma fora das regras, porque... Tava esperando que você ia falar. Informal. Você não pode ensinar as coreografias do Matsuri Daiko pra fora. Ainda mais, tá tudo errado, assim, não tinha nada de certo. Tanto que quando teve a reunião para fazer a fundação da filial, para negociar de que teria uma filial aqui, a gente foi instruído a não contar, a não falar sobre isso. Isso era um tabu. Você não poderia falar que já fez taiko. Mas foi muito difícil, porque veio a pergunta, por que você quis? Eu ia falar o quê? Inventar qualquer coisa. Que não tinha outra história também. Eu acabei falando, porque eu não consegui mentir. Nessa hora, a mãe da Ana levantou na hora e falou assim, não, então, é que aconteceu o seguinte. Daí ela já tentou consertar. Deixa eu contar. Mas no fim deu certo, a gente quis mostrar volume, a gente falou que tinha uma quantidade mínima de pessoas para poder fazer aqui. Mas demorou, porque a gente ficou enchendo o saco, a gente pedindo toda oportunidade que eu tinha. Encontrava a mãe da Ana, falava assim, e aí, tá aqui, não sei o quê. Eu não sabia que existia filial em outros lugares, eu não sabia nada, nunca tinha visto uma cidade até aquele momento. Então eu achava, só consigo fazer se estiver no Ipiranga. E aí demorou acho que 2 anos pra oficializar aqui. Pra oficializar não, pra começar, né? Nem oficial. Sempre conversando com o Urasaki Sensei. Não. As conversas eram com a liderança. Não era, o Urasaki Sensei não participava dessas coisas. Porque se ele participasse, ele já tinha filial aqui no momento que uma pessoa falou que queria. Mas não era assim, né? Burocracia. É porque assim, quando que foi isso? Foi em 2004, né? A grande mudança do grupo. Que, assim, de 98 até mais ou menos em 2004, né? O grupo ele teve uma grande mudança. A gente teve um membro que foi para o final e trouxe o estatuto do grupo para cá. E aí quando chegou o estatuto aqui, então eles falaram, não,
grupo está todo errado, entre aspas. A posição do sensei não existia. Isso, então parecia, né, os olhos, né, daquele estatuto estavam meio que tudo fora da regra, ali dentro do Matsuri-daico mesmo, né? Que existiam umas regras, umas orientações do grupo, de Okinawa. E aí então eles fizeram algumas mudanças, só que o Murasaki Sensei é o Murasaki Sensei, né? Então era uma consideração muito grande pelo Sensei. Então o Murasaki Sensei continuou no grupo como Sensei, né? Presidente de honra. Presidente de honra e aí depois disso começaram a colocar pessoas como líderes, né? Como presidentes. E era um cargo, como fala, que de 3 em 3? 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos ele vai mudando, né? Então a partir disso, então essa época aí era uma época de mudança, né? Então quando eu voltei para o Matsuri-daico, eu saí de um jeito, que era o Murasaki Sensei que mandava em tudo. Quando eu voltei, era o Hiroshi já. Aí o que está acontecendo? Era outro grupo, né? Então foi quando o Ipiranga começou, já tinha começado essa mudança aí, né? E a gente que vinha do grupo em que o sensei fazia tudo, a gente estava estranhando um pouco, né? Mas espera que eu preciso discordar do estava tudo errado do Kadimaya, porque eu não acho que estava tudo errado, eu acho que estava tudo certo. Pela ótica do Matsuri-daico. Pela ótica do estatuto, mas eu acho que estava certo mesmo, tinha que ensinar para os bisnetos e os netos participarem. Imagina, ela foi embora com uma lembrança. Eu vou concordar com a Naomi, porque eu estava presente na festa e eu vi todos os ensaios de vocês e o Everton foi mordido pela mosca do taiko naquele momento, né? Não só ele, como as meninas também acabaram vindo, né? Mas acho que foi o início, eles adoraram. Eu lembro que a coreografia sua mãe quem fez, você ensinou ou você ajudou, né? Foi muito bom mesmo. Até uma coisa assim, para efeito de comparação. Deu para apresentar, né? O do Obá, tudo certo. Depois a gente virou filial. Eu comecei aqui. E no ano seguinte teve o aniversário do Obatomi. Mas como existiam as regras, eu não podia apresentar, eu assisti. Então, que daí era o grupo mesmo. Fez mesmo. toda a diferença também, né? Estar lá no palco. Então eu acho que quando é pra família, ainda mais nessas situações, tem coisa que tem que vir antes das regras, que é o sentido das coisas, né? E você sabe com quem que eu aprendi isso? Com essa que sensei, mas você não aprende com o estatuto. Na verdade, essa quebra de regras que aconteceu aí para ensinar vocês, te deixou no grupo até hoje. Só isso já prova que não estava errado. Aí esse estatuto, se comparar o que manda o estatuto que manda o Murasaki Sensei, para mim não tem comparação. Nossa, aí são histórias bem interessantes que vocês estão contando, né? Aliás, o Everton também chegou até a ser o presidente, né, do Matsuri, né, do Brasil. Então iniciou-se então o grupo, o Ipiranga. Na época, quantas filiais já tinham na época que iniciou aqui? Com o estatuto que eu estou falando, a partir daí, já tinha outras filiais ou não? Já tinham outros. Só não tinha Londrina e Santos. E de resto já tinham todos. Sim. Então já é... Curitiba e Ipiranga foram juntos, né? Então, na visão de vocês, como o Kaikan, né, o Shibu aqui, Ipiranga, agrega o taiko? Eu acho que a gente sempre tenta passar, né? É um sentimento muito de gratidão, né? Porque é um local de treino. Então, local de treino, é um local de respeito, né? Eu acho que é um valor que faz parte do Matsuri-daico, acho que faz parte não só dentro do Matsuri-daico, mas da colônia em si, né? E querendo ou não, é um espaço em que a gente consegue proporcionar tudo que a gente faz, né? Então, a gente sempre tenta passar para os membros esse tipo de valor, né? De agradecer, ou de sempre tentar ajudar também, né?
não só ficar esperando ou quando tem evento do CAICAN, tentar ajudar sempre quando pede, né? Porque querendo ou não, é uma galera jovem, ativa, que consegue, né? É uma mão de obra lá que em eventos é muito útil, né? Enfim. Tem, acho que, uma imersão cultural também, né? Porque se você tem uma filial que treina num lugar que não seja um Shibu, por exemplo, esse grupo, essa filial vai estar distante de todos os outros aspectos da cultura de Okinawa, né? Dentro do CAICAN, seja como mão de obra, seja para carregar cadeira, seja para vender bingo, independente do que o grupo esteja fazendo ali para ajudar o Shibu, ele está dentro dos eventos do CAICAN, então ele está dentro dos eventos culturais também. Então, vai ver o Dori, vai ver Sanshin, vai ver outras atividades, e talvez eles comecem a se interessar também por aquilo. E aí pode ser uma pessoa que se interesse mais pela cultura de Okinawa, não só pelo Taiko. E aí eu acho que, talvez, eu ia dizer que o grupo ganha mais, acho que a própria pessoa ganha, né? Se conecta mais ou com a cultura da própria família ou com a cultura de Okinawa, né? Porque nem todo mundo que faz parte do grupo tem parentes, família com descendência de Okinawa, né? Mas eu acho que eu, pelo menos, eu comecei com o Odori, mas eu me sinto mais conectada com as minhas raízes. Não só pelo Taiko, mas pelo Odori e pelas outras atividades. Eu acho que estar dentro do CAICAN fez isso comigo. Então, se você não está treinando dentro do CAICAN, você está tocando... Não estou dizendo que você não se conecta, sim, mas é só aquilo mesmo, né? E aí você precisa de outras formas para se conectar. Dentro do CAICAN é muito mais rápido, né? Muito mais fácil. Isso. Você falou da família, eu acho que também é interessante, né? O quanto houve a participação da família de vocês? Porque não deve ser fácil. Né? A apresentação não é só na filial, tem várias filiais, de repente tem comemorações que vocês precisam sair daqui e se deslocar para outro local, então precisa ter uma grande participação da família, né? Como é que foi para vocês essa interação de família e o trabalho do Taiko? A família em relação aos pais? Assim, isso, a participação, né, dos seus pais em relação ao Taiko, de vocês estarem, porque não é fácil vocês estarem participando semanalmente, treino, e vai para cá, e leva para outro, amigo, faz amizade, não é? Faz aí, isso, também essa parte, né, Naná? Mas de repente, né, hoje uma apresentação no Rombo, amanhã uma apresentação em Campinas, outro dia uma apresentação não sei em que vila, né? Então, como que é essa participação dos seus pais? Que hoje não, hoje tudo bem, mas naquela época vocês eram novos, quando vocês ingressaram, né? Conta um pouco dessa história que deve ser. Eu entrei quando eu tinha 12 anos, né? Olha. De idade. E meu pai acompanhava muitos treinos. Minha mãe acompanhava no começo, né? Depois era o meu pai que, como que ele buscava a gente, aí ele acabava ficando lá, começava a conversar com o sensei, ficava lá, né? E levava a gente de volta para casa. Inclusive a Ana, porque a Ana sempre morou aqui também, a gente morou perto, né? E aí, mas eu acho que assim, o Taiko, por mais que eu era nova, mas foi quando eu comecei a andar sozinha. Sozinha. Quando eu comecei a pegar transporte público sozinha, né? Então ele me proporcionou isso, né? Entre aspas, uma autonomia, né? Então, querendo ou não, os meus pais acompanharam, mas não o tempo inteiro, né? Obviamente não dava para ficar. É muito evento, é muita apresentação, é muito treino, mas eu acho que ele dá uma segurança para a família, porque o círculo de amizade que se faz é um círculo bom, né? Então, querendo ou não, eu vejo assim os pais de hoje, né, com as crianças, eles ficam bem tranquilos de deixar as crianças aqui, né? Porque eles veem que é um lugar seguro para eles, está todo mundo de olho, né? Naquela época até a gente viajava mais, entre aspas, loucamente até, né? Então, hoje tem autorização e tudo mais, né? Atualmente tem autorização de menor, verdade, né? Até tinha, mas assim, era muita criança.
E às vezes era o final de semana todo, não era só uma apresentação, era do sábado pro domingo, aí a gente, né, de dormir na casa do sensei. Dormia na casa do sensei para ir para outro lugar no dia seguinte, né? E aí, acho que os pais também sabiam, não sei, eu nunca falei isso pra minha mãe, mas talvez ela não soubesse. Enfim, a gente também era muito bem... ela sabia que a gente era bem cuidado, mas tinha alguns aspectos, por exemplo, quantas vezes eu e a Camila a gente não chegava no rombo, por exemplo, e a gente não tinha comido, lembra? Ai, aí tadinho. toda vez que a gente chegava, o sensei perguntava, comeu? A gente, não, sensei. Aí ele ia lá, dava dinheiro e falava, vai comer. Aí ele fazia a gente ir até, né, como se fosse uma coisa ruim. E até a liberdade, voltava e tinha que mostrar que a gente estava comendo. Ah, tá. Porque o grupo era muito menor. Preocupação. Mas a gente era cuidado. E acho que os pais sabem quando os filhos são cuidados, né? Eu acho. Assim. Aí era isso que a Camila falou mesmo. Muita confiança dos pais, era muita tranquilidade. E pra gente era, nossa, e, tipo, ele sacava tipo, R$100. Não, sensei, não, sensei. Não, aí pra ele, nossa, é muito dinheiro. Enfim, e aí, mas é isso, esse cuidado do Urasaki Sensei, acho que foi passando, né? E aí a ideia é sempre que agora os membros mais velhos tentem fazer isso sempre, quando tiver criança em apresentação, a gente sempre fala, dá uma olhada, né? Se tiver criança, fica de olho, não anda sozinho quando é evento, né? E atualmente eu vejo mais grupos de pais presentes no Kaikan, e isso é legal. Né? Porque cria-se uma comunidade ali, né? São os pais que estão esperando os seus filhos? São, mas ao mesmo tempo eles também estão criando uma comunidade entre eles. Né? São laços, né? Que às vezes pode trazer frutos para o próprio Kaikan, né? Tem um grupo de amigos e depois os pais também têm um grupo de amigos também. Né? É verdade. Os nossos pais, nós éramos em 9 amigos, muito unidos, assim. E a gente andava junto com tanta frequência, era mais do que só a terça-feira de treino, né? Às vezes a gente se encontrava no treino, aí depois saía na sexta, saía no sábado, ficava junto o fim de semana inteiro. A gente andava tanto junto que os pais marcaram um jantar para se conhecerem. Todos os pais. Que legal. Porque quem são esses amigos dos meus filhos aí que o tempo inteiro tá junto, sabe? E aí, os pais também se conhecem assim. Ai, que legal. Muitos se conheciam porque, sei lá, a Camila tinha a prima, eu tinha a Mac também, então eles se conheciam, aí tinha a Keila, né? Que a Keila. Também Isso, eram próximos, mas nem todo mundo se conhecia, então eles marcaram um jantar, foi na sua casa, não foi? Não, foi na rua, eu lembro que a gente ficou com tanto medo desse jantar, né? O que eles querem? Por que eles querem se Vamos conhecer? falar da gente, meu Deus! Enfim, mas eu acho que o Taekwondo proporciona umas coisas que eu sempre penso, assim, eu jamais teria vivido as coisas que eu vivi se não fosse o Taekwondo. É muito bom. Everton quer colocar alguma coisa com relação à família, Taekwondo? A dinâmica foi diferente porque quando eu entrei eu já tinha 17, então eu já andava sozinho, então eu vinha pra cá sozinho. Mas ainda tinha alguns momentos, assim, por exemplo, tem apresentação no fim de semana e chega sábado à noite, sábado de madrugada, né? Aí tem que buscar, né? Lá na casa do sensei. Tinha essas coisas. Então, tinha muito mais a questão da carona, quando era pro carrão, e voltar, do que uma participação ali tão próxima, por eu ser menor, mas é que durou pouco ainda. Mas eu acho que a presença maior é em eventos mesmo. Então, meus pais estão sempre nos grandes eventos para ir assistir. Meu pai é muito fã do Matsuridai, até hoje. Ele tá lá o dia inteiro no YouTube assistindo a gente. Às vezes eu nem tô lá, é a gente, de alguma forma. E eventos de família, né? Então, aniversário, né? A gente leva o taiko, sempre pede taiko. Já coloquei minha irmã e meu sobrinho pra fazer xiximai de forma também clandestina. Começou assim, né? Vai fazer assim a vida inteira, aprendeu já. Mas ficou muito lindo e foi bem. E aí acho que acabou fazendo mais parte dessa forma, o taiko, a cultura, fazendo mais parte da minha família por conta disso, de acompanhar, do que de precisar estar presente por alguma, para fazer mais jovem, né? Eu já tinha mais idade. Acho que é isso. Assim, dentre os eventos que vocês fizeram representando Ipiranga, quais foram assim os mais marcantes?
eventos marcantes que você fala, olha, esse foi inesquecível para nós, enquanto Chibu Ipiranga? Enquanto Chibu, aqui dentro? Não só aqui dentro, que vocês estão representando Chibu e que vocês fizeram fora, ou algum local que marcou muito para vocês. Olha que tem bastante, hein? Na minha cabeça já passou algum. Tô brincando, que é importante para vocês, não para nós. Tem uma lista aí. O mais, para mim, assim, o mais grandioso ou simbólico foi quando a gente conseguiu não só apresentar, mas gravar uma apresentação na frente do Museu do Ipiranga. Ah, então. Que era uma coisa que a gente sempre sonhou, mas não existe evento que coloca a gente lá dentro. Verdade. A gente quase teve a oportunidade de participar de um evento da Independência, o Sesc que estava organizando, sim, mas a diretoria falou, mas não tem nada a ver com a independência do Brasil. Ah, tá. E aí a gente acabou não sendo selecionado, mas sim, foi quase. Só que aí a gente fez por conta, tem evento, então a gente cria o nosso evento e apresentou lá. Mas o que me marcou muito, até porque Ipiranga começou muito pequeno, com pessoas participando só para poder viabilizar a filial, a gente não tinha autonomia para muita coisa no começo, né? Então a gente dependia do grupo inteiro para poder participar de alguma coisa e se sentir parte também. E aí, por causa disso, acho que um evento que me marcou muito foi uma apresentação que a gente fez no Ursa Maior, aqui, no colégio, aqui perto. Porque foi a primeira, era uma apresentação bem pequena para a escola, mas foi a primeira apresentação que a gente conseguiu fazer só com membros do Ipiranga. Ah, que legal. Acho que foi em 2008 isso. Então foi bem para mim foi bem marcante. Tipo, não tem mais ninguém de fora, só tem a gente conseguiu, a gente chegou numa autonomia, assim. Então acho que aquele dia foi importante para mim, assim, que consolidou que a gente conseguiu. O projeto que a gente tá aí há um tempão tentando fazer acontecer. Esse daqui é o marco, é onde a gente fala, a gente faz parte agora. Que legal. E acho que do museu vocês fizeram a apresentação lá, mas tinha também um objetivo, não teve? Era um projeto Cairo Baixou, que é o nome da música da banda HY, que a proposta era que todas as filiais do Brasil apresentassem e fizessem uma filmagem mais profissional, né, de um conteúdo pra gente ter como divulgação dessa música, né? Então, a parte do Ipiranga foi lá. Ficou muito bonito. Vamos lá. Então, olha, só retomando, vou querer ouvir a Naomi e a Camila sobre assim, um evento que foi marcante para vocês. Pode ser mais de um, né? Quais foram os eventos marcantes para vocês? Eu gosto de lembrar daquele Undokai do Ipiranga, que eu acredito que foi depois da pandemia, né? Que foi muita gente. Assim. Eu lembro que o pessoal da organização do Undokai, até mesmo eu, assim, o pessoal do Taiko, acho que ninguém esperava tanta gente. Assim. Não foi. Eu acho que como foi um evento pós-pandemia, estava todo mundo louco para sair de casa, né? Então, eu acho que lotou o evento e foi muito gostoso, porque eu sabia já que ia bastante gente por causa da maturidade, porque a gente tinha convidado pessoas das outras filiais, né? E aí minha mãe falou, a gente teve que sair para comprar não sei o quê, porque acabou isso, acabou aquilo no meio do evento. Então, eu acho que eu fico muito feliz quando a maturidade está junto com o Caetano e faz um evento dar certo, assim, né? Legal. E tem essa participação dentro do evento. Bacana. Uma apresentação que foi marcante para mim não é uma apresentação, vai. Pedinto 2010. Foi o Pedinto 2010, foi Campinas? Não é uma apresentação, né? O Pedinto é aquele evento que Okinawa que organiza e aí a ideia é que todas as filiais do mundo toquem as mesmas músicas ao mesmo tempo. Tanto que é Okinawa que dá play nas músicas e a gente toca 1h da manhã, assim. E o Pedinto 2010 foi o primeiro que a gente participou de verdade, tocando ao mesmo tempo e tudo mais. E a gente vinha aqui pro Caetano Ipiranga, sei lá quantas vezes na semana. Todo dia, porque a gente estava fazendo
um mapa mundo, assim, um TNT, que era do tamanho dessa sala, assim, quase. Então a gente esticou no chão, lispou e aí pintou com tinta e tudo mais. Então a gente se reunia aqui sempre para pintar esse negócio enorme. Aí a gente foi para Campinas para ver o ginásio, né? Aí a gente até jantou no shopping. Então, não é só a hora de tocar, sim, é sim. todo o pré e pós que acontece, né? Então a gente se reuniu muito, aí era muito engraçado, porque sempre tem uma brincadeira que acontece. Tava jogando videogame um dia, não é? Aquele que eu fiz negócio do Totoro, não tinha gente jogando videogame no palco? Não, a gente só colocou a música pra você dançar. Então, aí tem o negócio de fazer o mapa, coloca música, então a gente gravou o Miss Matsuridaiko, sei lá, a gente inventa as coisas, assim, aí viagem de carro até Campinas pra ver o negócio, aí vamos jantar no shopping, aí enfim. A gente dormia um dia antes do pejeito lá também, não foi? No chão do ginásio. Aí tem uma foto do Everton todo acabado, a gente acabado de acordar e os ônibus todos chegando e a gente com aquela cara de quem passou a madrugada acordado porque estava organizando. Tem gente que não gosta, né? De fiquei cansada. Eu adoro fazer essas coisas, porque eu acho que a gente cria memórias, assim. E laços, né? A gente tá aqui junto até hoje por causa dessas coisas aí. A gente pintou um mapa gigante. Mas esse mapa era grande porque ele ocupava todo o salão aqui. Aqui? Ele Nossa! ocupava todo o chão do salão. A gente esticou o TNT da porta de lá até o palco. Ele era gigante. Então a gente legal. pintando no chão. Eu lembro que a gente ficava. Eu trabalhava de tarde e vinha à noite pintar. Então ficava até de madrugada aqui pintando. Aí ficava lá agachada no chão. Aí pra levantar depois. Por mais que eu seja nova, não sei, eu era nova. Por mais que eu fosse nova, eu não conseguia levantar depois. Porque era grande, não era assim de ficar pintando, a gente tinha que ficar sentado no chão ou deitado. E pintando assim, ó, que era enorme, era né? grande. Era acho que 20 metros, né? Era uns 20 Era pra cobrir 10, todo o fundo. Todo o palco do Kaikan de Campinas inteiro. E é o maior Kaikan que tem, então é muito grande. Aí pra mim essa foi marcante, não só por conta de todo esse pré-evento, mas eu tinha acabado de conhecer uns membros da Argentina. Então pra mim estava sendo muito emocionante, porque eu ia tocar ao mesmo tempo com eles, a gente fez até videochamada, e aí, enfim, e tinha gente de todas as filiais, né, do Brasil, lá em Campinas. Foi muito legal. Quer dizer que todos do Brasil se reuniram lá em Campinas? Nossa, é grandioso. Né? O pessoal que fica assim, tá longe, assim, né? Mas todo mundo podia, o Renato Sensei estava lá. Menos de um ano depois ele faleceu, né? Eu assisti esse vídeo ontem, inclusive. Olha. Eu tava pensando se ele tava lá. Não importa a idade dele, tava sempre presente. Tá aqui, por isso que tava lá. Nossa, bacana, viu? É bom, né, isso? São lembranças, né? Vocês vão trazendo na memória, né? Muito bom. E agora a gente também poderia estar pensando num evento assim que tenha sido engraçado, né? Que vocês enfrentaram alguma coisa diferente e que foi marcante de alguma forma. Acho que o Everton pode começar. Tem bastante, do Ipiranga especificamente não tem tanto assim, porque as apresentações elas são com um pouquinho de cada filial, né? Mas sempre tem uma história diferente. Eu acho que a gente já tocou em todo tipo de evento que a gente podia entrar. Inclusive, tem um bem emblemático que foi uma apresentação que a gente teve que dormir num hospital desativado. Foi bem estranho. Nossa, como foi isso? Foi Garça, né? Foi Garça. E aí parecia até um hospital meio psiquiátrico, assim, era bem esquisito. Teve um que o pessoal enfrentou um vendaval que começou a ir embora até o banheiro químico. A tenda, né? O pessoal teve que sair por questão de segurança mesmo, não foi? Porque o evento estava caindo mesmo. E aonde foi isso? Isso eu não sei. São Roque. Foi São Roque? Vem aqui sentar. Mas o do IP que tem bastante... que tem mais a ver com o Ipiranga, que eu posso contar, foi... E acho que é bem comum esse tipo de situação acontecer quando o contratante só chama a gente, mas nunca viu o que a gente faz, né? A gente fez a inauguração no metrô do Sacomã, e aí na época, se eu não me engano, era o Alckmin, o governador, e aí a assessora dele
pensou assim, bom, eu sei que ele gosta do Japão, então vou colocar alguma coisa do Japão, mas ela nunca tinha visto o que a gente faz. Eu acho que ela só jogou no Google Taiko, achou a gente, chamou. E a única coisa que a gente foi fazer, no fim das contas, que a gente descobriu lá na hora, era ficar em fileira numa escada, batendo literalmente o tambor para ele poder passar, e foi isso. A gente foi decorativo, ele passou e acabou. Foi um momento assim de 3 segundos. E a gente foi embora. Essa foi demais, né? Bom, deixa eu perguntar para vocês, como é que vocês avaliam o Taiko nesse passar de anos aqui no Kaikan, né? Como filial? Teve um crescimento de quando vocês iniciaram, né? Que eram quase 20 pessoas, de 6 a 70 anos, daí os idosos já foram saindo, né? Foram agregando outras pessoas. E como foi de lá para cá esse crescimento? Eu acho que o Taiko, assim, desde que começou lá com em torno de 20 pessoas e era um grupo de pessoas que foi formado justamente para abrir a filial. Então tinha gente que estava lá para fazer número também, sim, né? Sim, né? Por conta da parte burocrática da abertura de filial. Aí depois, passou um tempo, saiu, né? Mas mesmo assim foi entrando gente, né? Eu acho que desde 2007 até agora, o grupo aqui no Kaikan Ipiranga, ele teve seus altos e baixos, né? Então ele nunca é só crescente e nunca também é só uma linha, né? Então eu acho que tiveram épocas, né, que estava lotado, teve épocas que tinha menos gente, saiu, teve uma debandada, né? Enfim, eu acho que é sempre por aí, assim, né? E não só no Ipiranga, tá? Acho que em todas as filiais tem esse movimento, né? Porque são coisas da vida, né? A gente tem que pensar que o Maturidade é um grupo feito por jovens, né? Então, quando chega lá pelos seus 17 anos, é uma galera que vai prestar vestibular, né? E tem gente que fica extremamente atarefado com isso, enfim, acaba saindo, né? Ou volta. Uma grande galera já saiu por conta do vestibular. Atualmente, a faixa etária também vai mudando. Antigamente, a faixa etária era o pessoal mais novo, né? Mais jovem. O pessoal saía do grupo só por causa do vestibular. Agora não, agora o pessoal vem depois do vestibular. Tá. E aí se mantém, que bom, né? Que bom. Mas eu acho que em relação à quantidade, sempre muda, assim. Então depende muito, é sazonal, assim, também, né? E como é que vocês fizeram na pandemia? Que daí ficou difícil se reunirem, né? Vocês utilizaram uma outra forma de treino? Como é que foi? A gente fazia amigo iFood. Como se fosse um amigo secreto, mas aí a gente passa o endereço da casa de todo mundo e aí compra alguma coisa no iFood e manda para casa do outro. Vocês faziam treinos online também? É que nessa época eu via, mas eu não treinava em casa, né? Mas vocês faziam treinos também, faziam? Muito pouco, no começo. Vocês, assim? Foi só no começo, não durou muito. Essas atividades que foram feitas, eu acho que online. O bom do grupo, né? Muitas coisas são boas, mas uma coisa que foi muito incrível durante a pandemia foi como as pessoas conseguiram se reinventar. Amigo iFood, por exemplo, né? De mandar comida na casa do outro. Eu recebi coco bambu na minha casa. Oh, que chique! Né? Amigo iFood, aí a gente fez até caça ao tesouro online, então aí fazia as dicas lá, a pessoa tinha que entrar no site e procurar alguma informação, e foi super legal, o pessoal ficou engajado, né? Teve umas perdas também, né, que eu acho que nem todo mundo imagina, para as crianças ou para as pessoas que estavam tendo aula online, né? Todo dia, ficar não sei quantas horas na frente do computador, aí é Taiko, também é Taiko, então, mas eu acho que o grupo conseguiu se reinventar muito bem, assim, né? Tirando a parte emocional do medo, eu acho que o Everton pode falar melhor, mas o grupo conseguiu se reinventar bem, eu fiquei bem admirado. Matsuri Flix. Matsuri Flix também, né? Que era tipo sessão de cinema, cada um na sua casa, mas todo mundo assistia junto e usava o chat pra comentar os shows de Taiko, né? Isso foi uma coisa legal de fazer, porque a gente nunca conseguiu usar o tempo do treino pra assistir um show de Taiko, uma apresentação juntos, né? E isso é uma experiência muito legal. Os membros, não sei como é que eles têm essa experiência.
Acho que tem tudo, tem suas vantagens e desvantagens, né? Nada é tão ruim, né? Por ser estar enfrentando a pandemia, mas vocês encontraram uma maneira de estar unindo ainda o grupo, né? De uma forma, né? Mas esses treinos online, assim, eles foram até engraçados. Isso é uma coisa engraçada se falar, porque É verdade. colocava a música e aí você via, assim, várias pessoinhas na tela, cada um fazendo uma coisa diferente. Mas por quê? Porque cada um tava ouvindo um tempo diferente, né? Porque o som, ele chega depois, ou chega antes, enfim. Eu tava escutando uma coisa e tava todo mundo errado pra mim. Então, isso foi complicado. Por isso que a gente parou, né? Depois de um tempo parou de treinar. Sim, sim. Mas a ideia, no começo a gente queria continuar treinando, mas depois era só pra manter mesmo, né? O contato. O contato. E como foi a volta? Que eu já vi muitas apresentações de vocês com máscara, né? Que vocês ainda voltaram ainda na pandemia, como né? Por muito tempo, né? E como foi isso? O último grupo a tirar máscara. A gente fez um planejamento durante toda a pandemia muito bem estruturado, eu acho, assim. Muito porque a gente é um grupo muito grande, né? Tanto que o que a gente fez serviu como modelo para as filiais da América Latina, até. Ai, que bacana. A volta foi difícil porque a gente ficou 2 anos e meio sentado, parado totalmente, a maioria. Então, o primeiro treino, quando a gente voltou, a gente conseguiu treinar uma música e a gente teve que fazer pausa. E era assim, treina uma música, faz pausa, treina uma música, faz pausa. Porque o corpo já, por mais que você soubesse o que tinha que fazer, o corpo não dava conta. Então teve um momento muito grande assim para retomar condicionamento físico, para conseguir fazer tudo certinho e sem forçar. Porque se você faz aquilo que você sabe fazer, mas com outro corpo, você pode acabar lesionando, né? Dano. Então teve um lado ruim que foi esse, a parte física mesmo, né? De aguentar de novos treinos, apresentação. Mas eu acho que teve um lado muito bom também, que muita gente que saiu do grupo antes da pandemia acabou voltando, porque eu acho que o período da pandemia serviu para as pessoas refletirem sobre a identidade delas no contexto cultural, para querer se conectar com a família, também nesse contexto de raízes, né? E começou a voltar para se reconectar com isso. Ou também para ver outras pessoas, porque acho que por tanto tempo isolado, que o grupo serviu como uma oportunidade para aglomerar. Tá, então, agora tem uma desculpa para estar com um monte de gente junto, né? Então teve diferentes efeitos, alguns bons, alguns nem tantos, né? Assim, de tudo que vocês já vivenciaram aqui dentro do nosso Kaikan, né? Houve uma participação muito grande desde o início. Como é que vocês enxergam o futuro do Taiko aqui no Kaikan, no Shibuipiranga? A Ecuí. Olha, a Kaikan, Shibuipiranga, a Ecuí. Eu acho que como filial a gente cresceu muito, não só em quantidade, mas em potencial de realização, assim. E olhando para a história toda, que é aqui da filial do Matsuri aqui, eu acredito que ainda pode crescer muito mais junto com o Kaikan, né? Eu acho que o Matsuri serviu para povoar muito o Kaikan. E isso é muito bom para os dois lados, para todo mundo, né? Porque o pessoal do Taiko tem que ter em mente de que aqui vai ser, não é só um espaço de treino deles, mas acaba virando um lugar de pertencimento. Então eles vão ficar aqui provavelmente até o fim da vida, assim, seguindo já o que aconteceu com as primeiras gerações do Kaikano mesmo. Né? É o ponto em comum, é o lugar que a gente tem para se encontrar, né? Essa é uma percepção importante para uma atividade ter, para continuar aqui, mesmo saindo do Taiko, né? Mas também espero muito que a gente alcance outras coisas, por exemplo, um show independente ia ser legal, um evento grande com o Kaikan, né? E expandir até, talvez, o Kaikan em si, né? De forma de
território aqui. Compra né? escola, compra filha, loja. Mas crescer mesmo, fazer, Verdade, expandir, né? Fazer uma reformulação da estrutura, Que bom. trazer mais famílias, mais pessoas, né? Porque eu lembro que quando começou a filial aqui, tinha muita essa incerteza no ar de quem vai dar continuidade pro Caicano, vai sobreviver, vai Sim. ter associado ainda. E a gente ficou convivendo com essa insegurança por muitos anos, até que em algum momento muitas famílias começaram a vir, né? E muitas pessoas que até frequentavam se tornaram sócias, né? Que não eram. E eu acho que isso dá uma boa perspectiva, assim, de que o Caicano está em boas mãos, nas próximas gerações também. E não só de que vai sobreviver, mas de que vai continuar forte, cada vez mais forte. A gente começou a ter muita relevância até na comunidade dos próprios Tendincais, eu acho. Né? Eu acho que tem bastante potencial assim, para o futuro. Que bacana. E a gente tá na curva ascendente, eu acho. Bem assim. Que legal. É porque o Caicano ficou por um bom tempo, né, numa linha reta, assim, né? Aqui, ó, o Shibu mesmo, né? Sim. Quando o Everton fala de o Taiko serviu para povoar o Caicano, isso é muito visível, assim, pelo menos, né, do meu ponto de vista, porque tem algumas atividades que sempre tiveram, mas por muito tempo o Caicano ficou vazio. Né? Você entrava aqui num dia de semana, dependendo do horário, não tinha nada acontecendo. E hoje não, hoje tem muita coisa acontecendo. Isso que o Everton está falando de, quem sabe, um show independente, um evento em conjunto com o Caicano, eu acho que isso tudo já dá para começar a colocar no papel, assim. Porque a diretoria do Caicano, dando espaço, querendo também fazer, procurando gente que queira, é uma combinação certa para as coisas começarem a acontecer, né? Eu acho que eu concordo. Falaram tudo, eu não deixa eu falar. Eu não falei tudo, eu só repeti, você repete com as palavras. Bom, umas considerações, vamos dizer assim, umas considerações finais, que daí vocês podem falar, que eu vi assim, sem ser na gravação, você falou de uma coisa muito importante, Camila, que para você foi marcante, um dia que teve um evento que foi feito lá em cima e aqui embaixo. Lembra? Eu acho que é importante você falar sobre isso também. O evento do Hansai, que foi um evento que a gente organizou para arrecadar dinheiro para ajudar os membros a irem para a Argentina, né, na comemoração de 20 anos. 20 anos. E é que são muitos aniversários. Enfim, e aí esse evento a gente fez um grande bingo, né, que querendo dar uma atividade ainda que chama bastante atenção de todas as idades, assim, dentro da comunidade. E foi legal porque a gente conseguiu movimentar bastante, assim, né, o Caicano. Então, ficou muito cheio o evento, né, a gente fez um bingo, a transmissão do bingo foi feita aqui embaixo também, lá de cima e na outra salinha também, né? Os membros estavam todos engajados, trabalhando, né? Eu acho que e isso vem de encontro com o que eles estavam falando, né? Em relação a povoar também o Caicano, porque querendo ou não a gente faz essas atividades juntamente com todo mundo aqui do Caicano, né? E me veio aqui à cabeça assim, né, querendo ou não, o Matsuri Daiko é um evento de pessoas jovens, né, que traz jovens pro Caicano. Porém, não são todos os jovens que se identificam com o Caicano, né? Porque eu tenho certeza assim, que dentro da comunidade, aqui próximo do bairro, tem gente que não consegue, que não quer dançar, ponto. Né? Mas ao mesmo tempo eu também sei que, sei lá, tem gente que pode vir tocar sanchi, né, pode vir cantar ou fazer qualquer outra atividade, né, e às vezes o Matsuri Daiko estando aqui, essas pessoas do Matsuri Daiko, eles também vão se espalhando dentro das outras atividades e dentro dos outros departamentos, né? Eu acho que isso é legal, porque aí é esse movimento de povoamento que o Everton trouxe, né, em todos os departamentos, não só no Matsuri Daiko, mas em outros também, né? A ideia é essa. Ai, que legal.
fico feliz que vocês pensem dessa forma, né? Eu acho que é o que o Caican está precisando e essa colaboração vai ser muito importante. E eu acho que aqui na comemoração dos 70 anos, já estou convidando vocês a participarem, fazerem parte do grupo, né? O nosso Caichô está lá, porque é uma coisa que nós vamos estar demonstrando não só a nossa alegria por todos aqueles que batalharam e fizeram pelo nosso Caican, né? E também de estar mostrando isso para os associados, como vocês falaram aí, muitos deixaram de participar. Nós sentimos muito isso na pandemia, que até hoje tem gente que tem medo de vir, né, ficar aqui junto com o pessoal. Então muita gente se afastou e a gente precisa estar trazendo eles de volta, né, a participarem. E acho que a festa de 70 anos vai ser uma forma de não só chamar os nossos associados, mas os convidados também de outros chibus, né, de outros caicãs estarem participando dessa celebração nossa. A gente conta com vocês. Podemos contar com vocês? Sim. Né? Não, Olha, estão assumindo, hein? Viu? Que vão estar participando. Vai ser muito bom. Essa conversa foi só para essa pergunta, né? Tem certeza. Essa última era mais importante, não era essa, Mária? Mais importante para a gente fechar. É que precisa de sangue novo, né? É que eu falo sempre, eu já 3/4 da minha vida já foi. Eu estou no último 1/4, né? Então a gente faz o possível, mas o futuro ainda é de vocês. Vocês estão iniciando. Vocês estão achando que vocês já percorreram muita estrada, mas estão iniciando. Valeu, querem colocar alguma coisa a mais, gente? Não sei, eu acho que eu estou muito feliz com as coisas que estão acontecendo no Caican. Que bom. Foi um lugar que eu cresci, né? Então ver de novo o pessoal empolgado para fazer atividade, para fazer reforma, assim, eu fico muito feliz, que é minha casa. Beleza. Que bom. Adorei, viu? Adorei.